Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Espero que você, sua família, sua casa esteja desfrutando da perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui a mais um encontro para juntos estudarmos nessa pré-aula agora a quinta lição dos nossos jovens, tá? Estamos aí a partir desse trimestre comentando as lições da CPAD, tanto adultos como os dos jovens. Então hoje estou aqui a minha lição, a minha Bíblia, ok? Eu, você e esse encontro que Deus marcou conosco, ok? Esse encontro que cremos que foi, eu creio particularmente que foi um encontro organizado pelo meu Deus. Então, você que não me conhece, eu sou Cassiano, o seu irmão e conservo em Cristo. Estamos nessa empreitada espiritual de fazermos essas pré-aulas junto com os nossos professores, superintendente de escola dominical. Eu gostaria de dizer que você que não conhecia esse canal, que chegou agora, você é muito bem-vindo. Faça parte dessa família. Aqui, ó, faça sua inscrição, aperte no sininho e fique por dentro das notificações dos novos vídeos. E desse lado aqui, deixe seu like, que é muito importante. Você interagindo conosco, o YouTube vai entender que esse canal tem sido de uma certa importância, de uma certa relevância. Então, essa mensagem vai se propagar através de você, tá ok? Muito obrigado. E lá embaixo depois deixe o seu comentário, faça o seu comentário que é muito importante. A lição hoje de número 5 tem um tema que é, na verdade, a sequência do tema da lição anterior. A lição anterior nós estudamos sobre o milagre da Porta Formosa e hoje vamos estudar sobre os discípulos são livres da prisão. Essa história se encontra em Atos no capítulo 5, dos versículos 17 ao versículo 24, é o que está dentro do nosso texto bíblico, o texto bíblico da nossa lição. Então, nós vamos estudar a respeito disso. Antes de tudo, como costumo falar, é necessário que você entenda qual é o objetivo da lição. Qual é o alvo da sua lição? O objetivo geral dá-se a entender o seguinte: o objetivo geral dessa lição é explicar que mesmo a igreja perseguida, Deus nunca deixou de proteger sua igreja, de amparar sua igreja, e que mesmo protegido, o crente fiel ele triunfa nas perseguições. Então esse é o objetivo geral, tá ok? Para esse objetivo geral ele ser concluído, a lição ela discorre de 3 objetivos específicos e cada um objetivo específico corresponde a um ponto. Então o primeiro ponto, como eu costumo dizer, é o primeiro objetivo, o segundo ponto ou o segundo tópico é o segundo objetivo e o terceiro tópico ou o terceiro ponto é o terceiro objetivo. Então quais são esses objetivos específicos? O objetivo 1 é analisar, o 2 destacar e o objetivo 3 é enfatizar. Está nesses 3 verbos. Analisar o quê? Objetivo 1, analisar a oposição enfrentada pela igreja no primeiro século, ou seja, a oposição enfrentada desde a era da igreja primitiva, tá ok? Segundo, destacar o agir de Deus na libertação daqueles discípulos. Terceiro, enfatizar que a obediência a Deus traz alegria e vitória, tá ok? Enfatizar que essa obediência a Deus traz alegria e vitória, ou seja, mesmo na perseguição, uma vida de obediência, uma vida de triunfo. Então, meu objetivo aqui não é particularmente ler a lição para você, que você é professor, você é superintendente, você é professor, é superintendente, alguém que já tem um conhecimento do assunto e que está pegando uma pré-aula para ter subsídios, para ter um auxílio para a sua aula, para fazer seu plano de aula, ok? Então nós vamos discorrer dos assuntos principais de cada objetivo. Então marquei aqui a oposição dos religiosos locais, saduceus e fariseus. Então essa oposição dos saduceus e dos fariseus existia desde a época de Jesus. Jesus, inclusive, aparece ele em alguns embates com os fariseus, né? Então, fariseus e saduceus, na época, eram os principais opositores teológicos ou ideológicos, tá? Então, qual a diferença do saduceu e o fariseu? O fariseu era uma seita judaica, assim como também o saduceu. Só que ambos eram opostos uns aos outros. Por quê? Porque o fariseu, que era considerado os piedosos, que surgiu 2 séculos antes de Cristo, eles acreditavam em toda a lei do Antigo Testamento, desde o Torá, dos 5 livros, o Pentateuco, até os profetas. E eles
cultivavam a oração, uma vida piedosa, uma vida de jejum, e ensinava a colocar a lei em atividade, as pessoas viverem a lei do Antigo Testamento. Então era considerado homens santos, pelo jeito de se vestir, pelas suas orações, pelo jeito de se comportar. Esses eram os fariseus. Eles acreditavam em milagre, em vida após a morte, em anjos, ele acreditava em ressurreição, acreditava no sobrenatural. Em contrapartida, eles eram menores em quantidade, né? Mas eram mais populares que os saduceus. Os escribas, que eram os doutores da lei, na sua maioria, eles eram fariseus, ou eles cultivavam a cultura farisaica, tá ok? Inclusive o pai do apóstolo Paulo era fariseu. Paulo foi criado também como fariseu, foi criado na escola de um grande fariseu, Gamaliel, filho de Eliel, também um outro grande mestre. Então, os fariseus, eles tinham respeito das pessoas que entendiam que eles eram grandes intérpretes da lei. Em contrapartida, os saduceus eram aqueles que eram considerados uma certa elite, questões financeiras, porque entre os saduceus estavam, em sua maioria, sacerdotes, sumos sacerdotes e aristocratas, pessoas que eram ligadas ao governo, ligadas à autoridade do governo, né? Eram aqueles que eram considerados os homens, digamos assim, de classe alta ou de classe média alta entre os judeus. Esses eram os saduceus. Os saduceus criam apenas na letra, como letra, né? A lei de forma literal. Eles acreditavam, criam apenas no Pentateuco, os 5 livros de Moisés, como livro inspirado. Eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam no sobrenatural. Então, havia essa distinção entre fariseus e saduceus. Um acreditava no sobrenatural, outro não acreditava. Um versículo que eu acho que, para mim, é um dos meus versículos preferidos que Jesus falou para os saduceus, né? É um versículo que os pentecostais gostam. Eu, como pentecostal, eu adoro esse versículo. E foi um versículo que Jesus falou para os saduceus. Então, versículo 24 do capítulo 12 de Marcos. Marcos 12, 24, Jesus disse: E Jesus respondendo disse-lhe: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então Jesus falou naquela época para os saduceus que eles erravam em razão de nem crer nas Escrituras, não conhecê-las e não conhecer o poder de Deus. Então foram esses homens que se acharam no direito de prender os apóstolos, porque para eles os apóstolos estavam pregando uma heresia, estavam trazendo uma doutrina errada, ou estava tirando as pessoas, vamos dizer assim, do conhecimento do que era correto, pelo menos no conceito ou no ponto de vista deles, estava desviando alguns judeus ali no templo. Haja vista que o milagre foi feito no templo, nós explicamos um pouco a respeito do templo, que havia o pórtico de Salomão, adentrando o pórtico de Salomão, que era a área dos gentios. Depois da área dos gentios, para chegar na área feminina, havia a porta formosa, onde o milagre foi operado. Após a porta formosa, a ala das mulheres, após a ala dos homens. Só que, a mais ou menos 243 metros para a direita, havia ali o pináculo, né? O alpendre de Salomão, o pináculo do templo, o alpendre de Salomão, e havia ali a escola rabínica onde o sinédrio se organizava. E perceba que ali foi tudo muito próximo, o sinédrio estava ali do lado onde ele se reunia. E os historiadores, estudiosos, não sabem, por certo, com precisão, aonde ficava essa prisão, porque a Bíblia mostra que essa prisão geograficamente era muito próxima também. Não havia prisão dentro do templo, ok? Mas era muito próxima àquela prisão ali. E a Bíblia mostra que eles se opuseram às ideias e ao testemunho daqueles homens de Deus. Então, a perseguição à igreja. Primeiro foram os judeus que perseguiram Jesus e a igreja. E logo após foi o Império Romano. Por exemplo, quando os imperadores queimavam os cristãos foram perseguidos na época de Tito, na época de Nero, na época de Domiciano, na época dos imperadores romanos, em que dentro do Coliseu, havia postes acesos, que era na verdade cruz com tocha de fogo feita de crente, né? O material dessas tochas, desses postes, né,
para iluminar o Coliseu por dentro eram os crentes eram jogados aos leões. Então, na verdade, essa perseguição não começou no Império Romano, começou do judaísmo até o Império Romano. Então, o diabo ele sempre vai se opor à igreja. Quanto mais for séria essa igreja e for bíblica, mais perseguida ela será. Eu não defendo o evangelho masoquista, não é isso. Mas a grande questão é que isso é histórico. Quanto mais a igreja for séria, quanto mais a igreja for bíblica, mais perseguida ela será. Paulo disse em Romanos 8, 28, aliás, 8, 18, sei que a tribulação do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então somos perseguidos, atribulados, mas nós não somos desamparados, nós não estamos destruídos, né? Então a igreja vai sempre ser perseguida. Perseguição existe até hoje. Então não é diferente. Desde a época das cruzadas, desde as perseguições dos judeus, desde as perseguições dos romanos, a igreja vai continuar sendo perseguida. Como aqueles homens de Deus foram perseguidos por motivo de invejas, por motivos religiosos, assim também o crente fiel, a igreja de Cristo será perseguida. E hoje enfrentamos perseguições ideológicas, perseguição no âmbito intelectual, perseguição política, perseguição social. Hoje a igreja, talvez no período histórico, a igreja nunca foi tão perseguida como nos dias atuais. Vivemos em uma época do pós-modernismo, da pós-modernidade, em que as pessoas cultivam uma cultura hedonista. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos no meio artístico, publicitário, no meio midiático. Tá? Manter a pureza do lar, da família, do casamento, manter uma vida bíblica, ensinar às pessoas o conceito família, nunca foi tão difícil. Então nós passamos por esta perseguição. Mas o que esta lição nos ensina é manter-se firme acima de tudo. Tá ok? Perseguição a igreja sempre vai passar. A igreja passou perseguição na China, né? Mao Tse Tung perseguiu a igreja, queimou milhares de Bíblias, matou milhares de crentes. Lá em Cuba foi a mesma coisa, queimaram milhares de Bíblias, inclusive há relatos da morte do missionário Hernandes, que foi morto em Cuba. Quem nunca ouviu a história da cortina de ferro, né, os países comunistas da Europa, procure a história de Hubert Homer. Então, a igreja sempre será perseguida. E o que diga dos países árabes? E o que diga dos muçulmanos? Não todos os muçulmanos, mas a grande maioria dos muçulmanos, que são os países radicais, as portas são fechadas para o evangelho. Se você for estudar a janela 10x40 e 35x45, são os lugares mais difíceis do evangelho entrar. Sem contar as facções que foram formadas para lutar contra o evangelho. Eu falo de Boko Haram, eu falo do Estado Islâmico, eu falo da Al-Qaeda e tantos outros que surgiu desde aqui da América do Sul até a Ásia. Então, a igreja sempre foi o alvo de Satanás. Ele sempre perseguiu a igreja. Mas a igreja, sabe por que ela não para de crescer? Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão. Tá ok? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a porta do inferno. Vamos lá. O segundo objetivo, destacar o agir de Deus na libertação dos discípulos. Um anjo os livrou. O anjo livrou, a Bíblia diz, um anjo do Senhor, não foi o anjo do Senhor. Só para deixar claro aqui, que quando a Bíblia fala o anjo do Senhor com A maiúsculo, o anjo do Senhor, aqui fala de uma manifestação teofânica, ou seja, Jesus vindo no Antigo Testamento na forma de um homem, não de carne e osso, mas como um varão, como um anjo. Mas a Bíblia mostra esse ministério angelical, um anjo do Senhor, ou seja, um dos anjos do Senhor veio para livrar os dois apóstolos. E esse ministério angelical existe e sempre existiu na Bíblia. A Bíblia mostra por 285 referências. Há 285 referências na Bíblia que mostram que o ministério angelical ele sempre estará em evidência. Tá ok? Engraçado que só no livro de Apocalipse 72 referências bíblicas falam sobre anjo, né?
poucos capítulos não fala de anjo. Por exemplo, se você for ver Apocalipse, os capítulos que não falam em anjo, capítulo 4, capítulo 6 e eu acho que o capítulo 13. Mas a Bíblia inteira fala de anjo. Agora, aqui, o texto bíblico que fala em anjo, a Bíblia mostra que o anjo ele é citado mais no Novo do que no Antigo Testamento. Existem 179 referências sobre anjo, 106 referências sobre anjo no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento fala mais em anjo do que no Antigo Testamento. Inclusive, a palavra arcanjo só aparece no Novo Testamento, em Tessalonicenses e em Judas. Mas a grande questão é a seguinte, é que esse ministério angelical, ele sempre esteve em evidência. Mas Lucas, que era um grego, e a Bíblia diz que o grego ele é incrédulo, é símbolo dos incrédulos, é símbolo dos gentios, são os gregos. O Lucas, como grego, foi quem mais fez questão de falar em anjos. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, ele fala 25 vezes sobre os anjos. E aqui em Atos ele fala 22 vezes. Ou seja, 25 com 22, 47 vezes. Só Lucas fala 47 vezes sobre anjos. Mas por que Lucas faz questão de falar sobre anjo? Porque ele sabia que os judeus buscam um sinal aqui. Então, capítulo 12 de João, versículo 20, a Bíblia diz, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiu-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Então, os gregos, eles simbolizam os pecadores que querem ver a Jesus. E Filipe apontou quem era Jesus. O versículo 37 diz assim, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não cria nele. Então, os pecadores, né, uma grande parte, sua grande maioria, muitos, mesmo vendo os sinais, não creem em Jesus. Aquele sinal do anjo foi feito para que eles crescem. Mesmo assim, alguns não creram. Então, Lucas, como grego sabia disso. Que muitos gregos, por serem intelectual, eles não criam no sobrenatural, criam em algo dentro das suas razões. Então, Lucas fez questão de falar sobre anjo e o ministério angelical. Então, só Lucas fala 47 vezes sobre anjo. E o ministério angelical ele existe até hoje. Aos hebreus, a Bíblia diz que eles são ministros, Hebreu 1,14, a serviço do Senhor. Eles estão a serviço de Deus eles são ministros que ministram diante de Deus a serviço daqueles que amam o Senhor, que temem ao Senhor, a serviço do povo de Deus. Os anjos, eles não estão a dispor daquilo que eu quero, mas daquilo que Deus quer. Eles não estão aqui para servir aos meus caprichos, mas servir aquilo que Deus quer. Eu, particularmente, a gente escuta testemunho de pessoas, né? Mas eu, particularmente, tive algumas experiências com anjo. Uma dessas experiências, eu gostaria de contar aqui, para você ter uma ideia, o que é o ministério angelical. Eu nunca esqueço, em setembro de 2006, fui pregar aqui perto do meu estado, fui pregar no Espírito Santo, e vindo do Espírito Santo aqui para o Rio de Janeiro, aconteceu que Deus havia me falado uma profecia, um irmão, um pastor me profetizou para mim, no culto, que Deus ia renovar minhas forças, ia me dar uma nova unção e tal, e falou algumas coisas. E eu guardei aquela profecia, e ele disse, o Senhor, eu te visitarei com meu anjo nesta madrugada. Tudo bem. Só que eu peguei o ônibus de volta, né, do interior do Espírito Santo para cá, e era 10h40 da noite, né, às 22h40, quando eu peguei esse ônibus para vir para cá. Quando foi às 2h20 da manhã, eu estava muito cansado e tinha dormido, tirado uma soneca ali. Aí eu acordei com a garganta queimando, né? O gelo do ar-condicionado queimou minha garganta, tinha acabado de pregar, e o culto foi apoteótico, foi uma grande bênção do Senhor. O Senhor teve misericórdia, visitou o seu povo, foi uma bênção de Deus. E aí, eu nunca esqueço disso, que eu me levantei como se tivesse uma brasa na minha garganta, queimando de sede. Levantei desesperado para tomar água. Aí fui lá no fundo do ônibus, abri o freezer do ônibus, não tinha nenhuma garrafa d'água, não tinha copinho de água. Aí eu disse, vou tomar água aqui dessa pia do banheiro do ônibus. Só que quando eu liguei a água, abri aquela torneira, a água estava morna e suja. Eu não tive coragem de tomar aquela água. Disse, meu Deus, eu vou morrer de sede. Diante de Deus, eu nunca senti
aquele sentimento que queria morrer de sede de fato. Fui lá, sentei no meu lugar, o motorista ficava desse lado, eu fiquei do lado oposto ao motorista, ou seja, do lado direito estava eu, do lado esquerdo o motorista, né? Então, na minha frente havia um casal de idosos e atrás de mim deveria ter umas 5, 6 pessoas ocupando as poltronas e do meu lado, mais ou menos isso. O ônibus deveria ter aí umas 10 ou 12 poltronas ocupadas. Eu nunca esqueço disso, o ônibus estava quase vazio. E aconteceu que quando eu sentei no meu lugar, aí veio um irmão, um jovem, cabelo parecendo índio, aquela franja bem aparadinha, cabelo bem pretinho. As luzes do ônibus só estavam aquelas luzes noturnas, parecendo luzes de LED, estava acesa e dava para ver tudo muito, sabe, opaco. Mas eu percebi que ele estava de camisa de mangas longas, camisa branca, e uma calça escura. Aquela calça ali, não sei se era marrom, se era cinza, como as luzes eram opacas, não dava para ver bem a cor da calça, mas era uma calça de uma cor, uma tonalidade escura, não era preta, era uma calça cinza, marrom, alguma coisa assim. E aquele rapaz percebia-se que ele era crente. Aí ele chegou com a água gelada para mim, com a garrafa, e disse: aqui, varão. Aí eu olhei para ele, sentado, tinha acabado de sentar, e disse: meu Deus, como que esse jovem sabia que eu estava com sede? Só fui ali no banheiro e voltei. Está todo mundo dormindo nesse ônibus, e o ônibus tocando na pista. E aconteceu que quando eu peguei aquela garrafa, que já estava sem tampa, comecei a beber. Aí ele falou assim, aliás, antes de beber, ele falou assim: bebe, varão, essa água vai revigorar as tuas forças e refrigerar a tua alma. Vai refrigerar a tua alma e revigorar as tuas forças. Aí eu lembrei do Salmo 23, quando o salmista disse: refrigera a minha alma. E lembrei da profecia. Aí quando eu comecei a tomar aquela água, eu disse: vem cá, alguma coisa não está correta aqui. Alguma coisa está fora do lugar. Não é normal isso aqui. Aí quando eu lembrei da profecia, irmãos, que eu estava tomando aquela água, algumas pessoas que me conhecem desse testemunho, muitas pessoas sabem, quando eu olhei na minha frente, o irmão não estava, fui procurar onde ele estava sentado. Procurei o ônibus inteiro, aquele jovem. O ônibus não estava parado, o ônibus continuava percorrendo aquele trajeto na BR. Ele não estava dentro do banheiro, não estava embaixo de poltrona, não estava em lugar nenhum, e olhei na minha mão, não tinha mais água. Aí eu fiquei todo arrepiado, comecei a sentir a presença de Deus. Percebi que eu fui visitado por um anjo. Então eu vi o anjo falou comigo, eu falei com o anjo. Então eu já tinha visto um anjo, mas nunca tido esse contato tão próximo a ponto de conversar, de falar. Então, o que eu estou falando aqui não é para ser mais santo que você, longe de mim, mas para dizer que o ministério angelical, ele existe, está em evidência, Deus continua sendo o mesmo. E foi isso que aconteceu. O anjo foi lá à noite e tirou aqueles discípulos da prisão para que eles dessem prosseguimento àquela obra. Tá ok? Então, saíram da prisão para o templo. Então, eles saíram da prisão direto para o templo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, tudo que eles passaram, para eles não era nada, absolutamente nada. Eles estavam dispostos a dar continuidade àquela mensagem. Inclusive, o eixo de Atos é testemunho, Atos 1:8, e ser-me-eis testemunha. A palavra testemunha é mártir, ou seja, aquele que está disposto a morrer em defesa de uma verdade. Então era isso. Independente que eles fossem açoitados, independente que ele fosse preso, eles queriam defender aquela verdade pelas quais eles estavam ali e as quais eles acreditavam a ponto de dar a própria vida. Tá bom? Então vamos lá. O terceiro objetivo, enfatizar que a obediência a Deus traz alegria e vitória. A lei de Deus em primeiro lugar. Então, a Bíblia mostra aqui, Atos 4, 19 e 20, respondendo, porém, Pedro e João disse-lhe: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então Pedro
disse assim: importa mais obedecer à lei de Deus do que à lei dos homens. Então isso aqui coloca a igreja dentro de uma situação que às vezes nós estamos em contramão com a lei de alguns países ou de algumas autoridades. Por exemplo, na década de 70, de 60, quantos contrabandistas de Deus não foram presos? Que isso, mano? Contrabandistas de Deus? Irmãos que contrabandeavam Bíblias para países fechados, a pregação do Evangelho. Então, deve-se cumprir a lei de um país quando aquela lei não vai de encontro às leis de Deus. Tá? Dentro daquela cosmovisão, o país, quando ele, mesmo que ele não seja um país cristão, quando ele é democrático a ponto de deixar o Evangelho ser pregado, amém, é uma bênção. Mas quando ele se fecha para o Evangelho, a igreja não fecha as portas. Tá? Quem não prevalece é as portas do inferno. E detalhe, quando a Bíblia diz as portas do inferno não prevalecerão, preste atenção e ensine isso aos seus alunos. Porta não é espada. Porta não é nenhum tipo de arma que você consegue ferir alguém. Ou seja, uma pessoa, quando entra na batalha, ele tem dois tipos de armas. Armas ofensivas e defensivas. Defensiva é o escudo que ele defende. Ofensiva é a espada, em que ele não só se defende, como ele ataca. Então ninguém ataca ninguém com a porta. Tá? Você não pega a porta e taca no ladrão, não. A porta é para você se defender. A porta é uma arma de defesa. Você fecha a porta para o ladrão não invadir. Ok? Então a Bíblia, quando diz que a porta do inferno não prevalecerão, não é que o diabo vai enfrentar a igreja e destruir a igreja. Né? As portas do inferno não prevalecerão, é que o diabo não vai conseguir derrotar a igreja. Não. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, é porque o diabo vai tentar se defender da igreja. Ou seja, ele vai tentar deixar as portas fechadas para a igreja não entrar. Mas ela não vai prevalecer fechada, porque a igreja está imbuída do poder do Espírito Santo para invadir as trevas, as regiões de sombra de morte, invadir o inferno e arrebatar as almas que estão perdidas. Ou seja, a igreja que é agressiva, a igreja que é aguerrida, a igreja que é militante, a igreja que é poderosa, a igreja que é vencedora, a igreja que é triunfante. O inferno apenas tenta resistir, mas ele não vai resistir. Ok? Por mais que ele invista em perseguições para que a igreja recue e não avance, a igreja vai sempre avançar e vai colocar abaixo os portais do inferno para resgatar aqueles que estão escravizados pelo diabo. Então diz assim: a prudência de Gamaliel, o filho de Iliel, foi uma das coisas mais extraordinárias nesse contexto. Né? Ele falou sobre duas personalidades, ele deu o seu exemplo, aí ele falou sobre Teudas e Judas o Galileu. Judas o Galileu foi um dos fundadores da seita dos Zelotes. Então, no ano 6 depois de Cristo, a história diz o seguinte, inclusive Flávio José faz um relato muito interessante. Na época, Públio Quirinos, que era o imperador da Judéia, da região da Judéia, ligado ao Império Romano, ele era o governador da Judéia no Império Romano, ele ordenou que fizesse um censo para aumentar as cargas tributárias. Claro, os judeus se levantaram contra isso. E qual foi a turma que se colocou contra de uma forma violenta e ferrenha? Foi a turma da Galileia. Então, na cidade de Gamala, na Galileia, levantou-se um tal Judas, que era uma pessoa muito influente, levantou ele com um exército de populares e eles assaltavam a guarnição romana na capital da Galileia, em Séforis. Então lá em Séforis aconteceu que eles, dentro desse embate, eles foram detidos, né? Ficaram entre mortos e detidos. E diz a história, né, há uma narrativa que diz que ele foi crucificado. Flávio José não diz que ele foi crucificado, diz que ele foi detido, né, e executado. Não fala que a execução foi uma cruz. Esse foi o final dele, que se dizia um grande revolucionário. Né? Apesar que os Zelotes sobreviveu a isso, inclusive Roma, né, foi incendiada e depois colocaram culpa nos judeus por causa dos Zelotes lá no ano 70 depois de Cristo. Além de Judas, esse Judas o Galileu, havia também Teudas. E esse Teudas, ele era um mensageiro como João Batista, né? Não, fazendo essa comparação. Inclusive na época de Jesus, segundo a história, apareceu mais ou menos
quase 2.000 personalidades dizendo ser Cristo, ou um porta-voz de Cristo, ou Messias, ou porta-voz de Messias. Então esse era o ambiente. As pessoas queriam tirar os judeus dessa opressão romana. Então dentro daquele ambiente surgiram, inclusive dentro da religião dos essênios, né, que eram considerados puros, até mais puritanos que os fariseus, surgiram grandes personalidades. Teudas foi uma delas. Só que Teudas apareceu 40 anos depois de Judas, no ano 46 depois de Cristo. Esse Teudas apareceu e na região do Jordão ele convenceu as pessoas humildes a vender tudo que tinha e o seguir. Ele dizia que tinha a virtude de Moisés. Convidou todos a estar com ele lá para ele abrir o Jordão à frente de todos. Só que o procurador romano, Púspio Fados, ele não permitiu que isso acontecesse. Então, à beira daquele rio ali, ele pegou, capturou, deu ordem para que fosse capturado. O Teudas foi capturado, houve um embate, muitas pessoas foram mortas, quase 400 pessoas, né, ficaram entre mortos e detidos. Aconteceu que eles, dentro desse embate, eles foram detidos, né? A sua cabeça foi arrancada e levada para Jerusalém. Esse foi o final dele, enfim. Mas Gamaliel citou eles dois como exemplos de outros que surgiram e que não foram à frente, não teve êxito. Mas Gamaliel fala uma coisa muito sábia, né? Como dizia os judeus, como dizia os gregos, a virtude está no equilíbrio. Então ele foi um homem muito equilibrado. Ele tinha a fama de ser um homem, além de sábio, muito santo, Gamaliel, tá? Dentro do judaísmo respeitadíssimo. Ele disse, não adianta que se essa obra for de Deus, não adianta se levantar, vai continuar. Agora, se não for de Deus, por si só ela vai se apagar como uma vela. Foi o que aconteceu também em Paulo, no capítulo 9 de Atos. Isso nós vamos estudar depois. Paulo disse assim, Jesus falou com ele, duro não é para ti recalcitar contra os agrilhões, a tua luta não é contra o homem, é contra Deus. Irmãos, e se essa obra já dura mais de 2000 anos, Gamaliel estava correto, coberto de razão. É porque essa obra não é de homens, essa obra é de Deus. Amém? E para finalizar aqui, alegria que triunfa, né? Então, Jesus falou que nós seríamos perseguidos. Talvez você que esteja perseguido, desde o Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, Jesus falou, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por causa de mim, exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, haverá sempre perseguição. A Bíblia está recheada quando se fala em perseguição, capítulo 16 de João, Lucas 21, 12, a Bíblia sempre vai falar em perseguições dentro da própria casa, na sociedade, nos lugares que você frequenta, na faculdade, ambiente de trabalho, todos os lugares vai haver perseguição. Mas a alegria daqueles discípulos é saber que mesmo naquelas tribulações, perseguições, Deus sempre esteve com eles. E eu quero deixar aqui, para finalizar, o texto que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, para os seus alunos, para você. Versículo 18 diz assim, porque para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 31. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes se entregou por nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique com esse texto, distribua para os seus alunos. Deus abençoe a tua vida. Essa foi a nossa pré-aula de hoje.
Tá ok? E saiba que na tribulação, nas perseguições, Deus sempre estará com os fiéis. E as portas do inferno que se fecham não vão permanecer fechadas. A igreja vai quebrar os portais do inferno, como fez sempre, para invadir as trevas com a mensagem de luz. Deus te abençoe. Seja um canal de bênção nas mãos de Deus. Você que está nos assistindo, aqui ó, faça a sua inscrição, deixe seu like e deixe seu joinha, tá? Deus abençoe a sua vida. Fica na paz, em nome de Jesus.